Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o professor Felipe Miranda Barbosa, coordenador do curso de Psicologia da Gran Faculdade em Curitiba e dos cursos de pós-graduação aqui da Gran também. A Gran Faculdade ela tem alguns cursos de especialização e hoje eu vim contar um pouquinho para vocês sobre eles, para que vocês pensem sobre o próximo passo na carreira profissional de vocês, também pensando na prática do psicólogo, mas em outras áreas que sejam afins à psicologia, assim como pensar num concurso público. Os cursos de especialização da Gran Faculdade estão muito voltados às áreas de saúde, psicologia jurídica e também agora um novo curso de psicologia organizacional. Falando um pouquinho sobre cada um deles, vamos começar pelo curso de psicologia em saúde. A psicologia em saúde é uma área muito vasta dentro da psicologia. Muitos pensam que ela abrange apenas a psicologia hospitalar, porém dentro do curso você vai conhecer as diferentes abordagens dentro da saúde, assim como saúde do idoso, saúde da criança, do adolescente, do adulto, além do hospital, mas também nas políticas públicas. E como a gente atua com psicologia em saúde é estar pensando em comportamento alimentar, com profissionais da área, com ampla experiência e aulas muito bem elaboradas para que você tenha acesso a todo o conteúdo escrito e de vídeo da Gran Faculdade. Pensando nesse aspecto, o curso em saúde, de psicologia em saúde, ele vai abrir o seu foco para você entender como a gente atua com psicologia em saúde em todos os ambientes. E principalmente na área da saúde focada na área hospitalar, mas também na prática dentro dos ambientes de saúde, assim como CAPS, CREAS, outras instituições de saúde que fazem parte do nosso Sistema Único de Saúde. O psicólogo está intrinsecamente ligado à saúde da população, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, até porque a psicologia até pouco tempo atrás fazia parte da área da saúde. Então isso abre um leque de opções enorme para você ter uma prática profissional focada no seu futuro profissional. Ainda, caminhando um pouquinho adiante, nós temos o curso de Psicologia Jurídica que estreou há pouco tempo atrás, que aí a gente vai embarcar numa área que tem trago muita curiosidade da população como um todo, que é pensar no psicólogo no meio jurídico. Quando a gente pensa no psicólogo jurídico, às vezes na psicologia forense, a gente pensa muito em agressores, em vítimas, só que a psicologia forense ela não atua explicitamente apenas nessas áreas. A gente pode pensar na psicologia do testemunho, as pessoas que vão ser testemunhas em processos, os profissionais que fazem parte do meio, assim como as forças policiais, as forças armadas, até mesmo o socorrista que vai atender uma demanda de um acidente, alguma coisa, os efeitos que isso vai ter sobre isso. Então a gente está falando de violência como um todo, violência contra mulheres, crianças, vítimas, agressores, avaliações psicológicas, elaborações de laudos psicológicos, todo o envolvimento das pessoas com o meio jurídico. E aí quando a gente entende um pouquinho essa relação, essa intersecção entre a psicologia e o direito, a gente começa a entender que a relação das pessoas com a psicologia e o direito, ela vai a todos os momentos. Por quê? Todo o nosso comportamento em sociedade ele é regrado por leis e normas. E esse conjunto social que vai nos dizer o que é jurídico ou antijurídico. Entendendo essa relação entre as leis e o nosso comportamento diário, a gente começa a perceber que a psicologia jurídica está fazendo parte do nosso dia a dia também. Não apenas na avaliação de agressores, em progressões de pena, em casos específicos, por exemplo, no direito de família, em casos de adoção ou disputa de guarda, né? Falando um pouquinho mais sobre esses temas, a gente pode pensar, por exemplo, em casos de disputa de guarda, de adoção, como tem muitos casos de disputa entre pais e mães, ou né, dois pais ou duas mães, sobre a guarda de uma criança. Como é que o psicólogo atua nesse meio, né? O psicólogo ele vai atuar tanto avaliando a criança quanto os pais, qual deles tem a melhor condição de dar um futuro para essa criança e sempre buscar a melhor correlação entre ambas, né? Ainda, gente, a gente pode pensar nos agressores, os mais famosos acabam sendo os psicopatas, os serial killers, que chamam muita atenção nos filmes, nas séries, que a gente pode pensar nesse sentido, mas a gente tem uma demanda muito extensa além disso. Se a gente pensar no público brasileiro, nos dados da violência no Brasil, nós temos muitos crimes relacionados a tráfico, a pessoas com adicções em substâncias, que são grande parte dos crimes cometidos no nosso país. Mas o que chama mais atenção são os psicopatas e os serial killers, apesar de eles serem apenas uma porcentagem muito pequena da população hoje. Falando de psicopatia, dando um spoiler aqui das aulas de pós-graduação, a gente está falando de 1% da população. Pode parecer muito, pode parecer pouco? Depende. Mas se a gente pensar na proporção de casos de outras violências, não são tantas pessoas assim, mas são crimes que chocam a população porque são muito diferentes do que a maioria faz. Esse é um outro aspecto importante, muito discutido na pós-psicologia jurídica, que é entender o que é socialmente aceitável ou não para a sociedade e o quanto isso choca ou não. A própria questão da exclusão do indivíduo, quando a gente separa o indivíduo da sociedade e o coloca no meio prisional, é a sociedade dizendo, olha, essa pessoa precisa ser punida, mas essa pessoa não pertence ao meu grupo social. Se eu dissesse essa pessoa também pertence à minha sociedade, quer dizer que eu também poderia cometer esse mesmo crime que a pessoa cometeu.
Mas eu não posso ter cometido esse tipo de crime, nem posso cometer um crime desse, isso é impensável. Então, para a sociedade é mais fácil excluir esse indivíduo. E aí a gente tem toda uma discussão social e ética sobre o papel dos presídios, das punições que nós temos hoje no nosso meio, da nossa sociedade hoje. Avançando um pouquinho, gente, nós temos a psicologia também organizacional. Né? Se a gente pensar a psicologia organizacional, a gente associa muito com trabalho, né? Organizações. Mas alguns de nós aqui, alguma vez não vai trabalhar, não vai buscar um meio de trabalho, não vai ter contato com nenhuma empresa, com nenhuma instituição? Vai, isso é inevitável. Mesmo quando você está na escola, você está no meio organizacional, os professores, onde seus pais trabalham, onde você futuramente vai trabalhar, a instituição de ensino onde você está, a GRAN é uma organização, por exemplo. Então, tudo que regra o comportamento das pessoas nas organizações faz parte da pós-graduação em psicologia organizacional. Então, a gente está falando de comportamento humano a todo momento. Entender como as pessoas se comportam, como elas vão agir em conjunto ou individualmente. Como as relações e a saúde mental das pessoas em todos esses ambientes vão interagir, como elas vão produzir ou não no meio organizacional, como elas vão se relacionar, como elas vão se desenvolver ou não, como elas podem ser treinadas para desenvolverem habilidades sociais de grupo e alcançarem maiores resultados. Isso está envolto em qualquer organização, como a gente vai se desenvolver e entender a saúde do trabalhador como um ponto fundamental. Estatísticas, pesquisas mostram isso muito claramente. Um indivíduo bem motivado, bem acolhido, com uma boa saúde mental, ele desenvolve mais, ele é mais feliz no trabalho. Isso impacta diretamente em resultados, as relações que ele vai desenvolver no ambiente de trabalho. A gente pode pensar, gente, sobre a questão de gestores, lideranças, como essas relações são construídas, como elas são baseadas em feedback, como elas são baseadas num ambiente que seja saudável para que isso aconteça. Muitos de nós aqui assistindo esse vídeo nesse momento já tivemos algumas experiências profissionais e vimos o que é ter um chefe, o que é ter um líder, o que é ter uma empresa que pensa em você e uma empresa que você está lá só para dar resultados. Essa sensação, ela é muito difícil, é muito pesada. Mas por que ela é tão pesada? Se a gente pensar um pouquinho, nós temos uma carga de trabalho muito alta. Nós trabalhamos, né, a grande maioria da população, pelo menos 40, 44 horas por semana. Se a gente pensar com um período de deslocamento, a gente passa a maior parte do nosso dia, da nossa vida, no trabalho. Então essa relação ela é importantíssima, porque a gente vai vivenciar ambientes organizacionais que vão estar intimamente ligados a como você vai viver nesse ambiente de trabalho, como você vai desenvolver suas habilidades, suas correlações, seu processo nessa relação com o ambiente de trabalho, como as pessoas vão interagir com você nesse ambiente e como você vai sentir esse processo acontecendo e vai vivenciar ele intimamente. No meio organizacional, a gente pode pensar em treinamento e desenvolvimento, a gente pode pensar em métodos organizacionais super importantes para que você consiga progredir, crescer, né? Não apenas buscar as hard skills que a gente fala, né? As questões de currículo mais pesadas, que é fazer uma graduação, um ensino técnico, um tecnólogo, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, mas pensar nas suas habilidades interpessoais, como você se desenvolve como pessoa, como você é um membro de equipe, como você dá e recebe feedbacks, como você é uma pessoa que dialoga muito bem com seus colegas, que se desenvolve bem dentro da organização. Hoje, pensando em tendências hoje do mercado de trabalho, a gente fala muito que o ambiente organizacional ele é regrado, que as pessoas são contratadas por suas hard skills, seu currículo, aquele currículo bonitinho, maravilhoso. Hoje em dia tem muitas ferramentas para fazer um currículo mais bonito, mais agradável, mas as pessoas acabam sendo desligadas das empresas pelos soft skills, porque elas não sabem mais interagir em grupo, não sabem receber feedback, não entendem o feedback como algo construtivo para que a pessoa progrida, não apenas como uma crítica. Claro que eu estou falando do feedback bem estruturado, com um gestor treinado, um líder, efetivamente. Isso tem muito a correlação com a psicologia organizacional. Entender como a gente vai trabalhar com essas pessoas, entender os skills, a liderança, as performances, fazer avaliações de competência, pensar no meio público e privado, como a gente pode atuar sobre esses líderes, sobre esses ambientes e organizar as próprias organizações de como elas devem agir, construindo planos de carreira, métodos, ferramentas para que essa pessoa se sinta pertencente à organização e que ela consiga se desenvolver com plenitude. Falando um pouquinho mais das pós-graduações, gente, nós temos um ambiente muito intenso aqui na GRAN Faculdade. Estamos em constantes lançamentos, constantes movimentos, para que você consiga se desenvolver. Esperamos que você continue procurando a gente e venha cursar pós-graduação na GRAN Faculdade também. Em breve teremos mais lançamentos. Aguarde. Muito obrigado.